Queridos, essa noite, recebendo da palavra do Senhor, nós vamos ter um convidado mais do que especial. Vem cá, Giliard vai nos abençoar essa noite, através da vida dele, vai poder depois apresentar o pessoal e a família, não sei quem veio, né? E vai falar um pouquinho da experiência dele. Eu não tenho dúvida que aquilo que Deus colocou no coração dele vai servir de desafio para mim e para você essa noite, amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Feche seus olhos aí, vamos orar por ele nesse momento. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque momentos como esses, nós podemos adorar o Senhor, poder reconhecer de fato que o Senhor é poderoso. E quando nós estamos aqui, Pai, para ouvir um pouco da sua palavra, um pouco daquilo que o Senhor colocou no coração do Gili, eu não tenho dúvida, Deus, que o Senhor tem ainda muito mais para falar. Usa da vida dele, usa das experiências, daquilo que o Senhor já moveu no coração dele, para que essa noite nós possamos sair daqui desafiados pela tua palavra, desafiados por aquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós. Nós oramos assim e pedimos a sua bênção em nome de Jesus, amém. Boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Uns 30. Quem está feliz com Jesus aí de verdade? É isso aí, galera. Então, meu nome é Giliard, mas pode me chamar de Gili, é mais fácil. Eu sou dessa igreja, a Igreja Batista do Bacaxeri. Talvez você não me conheça, alguns de vocês, mas alguns me conhecem. A gente está aqui já fazem 13 anos nessa igreja. Minha filha está comigo aqui hoje, a Letícia, fica de pé aí, o pessoal te conhecer, fica de pé, vira para lá, dá tchau para todo mundo. Eu sou casado com a Lucilene, ela não veio hoje, tenho mais um filho, João Pedro, de 11 anos, são os presentes de Jesus. Se você quiser ver a nossa foto, tem lá no quadro de missionários da igreja. Temos duas missionárias da Jocum hoje aqui com a gente. Darlene, fica de pé, por favor, lá de São Paulo, São Carlos. Temos a Débora, que é carioca, Rio de Janeiro. Então, se você perguntar para ela se ela ama Jesus, ela vai falar, não, eu amo Jesus. Não. Então, gente, eu faço parte de uma organização missionária chamada Jocum, Jovens com a Missão. Quem já ouviu falar de Jocum aqui, levanta a mão. Legal. Quem nunca ouviu falar de Jocum aqui, levanta a mão. Alguns. A Jocum, ela tem 58 anos de existência. Foi fundada em 1960 por um jovem chamado Loren Cunningham. E esse jovem, ele teve uma visão. E a visão que Deus deu para ele foi de como as ondas do mar invadem as praias, ondas de jovens invadindo os continentes e pregando o evangelho. Então, esse jovem, hoje ele tem 83 anos, e esses dias ele está aqui em Curitiba até. Ele já foi em todos os países do mundo pregar o evangelho, e ele continua fazendo isso. E ele já está planejando os próximos 20 anos da vida dele. É sério. Então, quando Deus deu essa visão para ele, ele realmente queria, foi numa época em que não se acreditava que os jovens podiam ser missionários, gente. Então, ele foi contra a corrente. E hoje essa organização missionária está em 162 países. Nós temos em torno de 30 mil missionários em tempo integral ao redor do mundo. Trabalhamos com evangelismo, com a área de misericórdia, justiça e transformação, e a área de treinamento, procurando equipar as pessoas com ferramentas para dar continuidade à grande comissão. A gente tem vários treinamentos de missões, evangelismo, mas a gente tem escola de cinema, a gente tem escola de design. O filho do Loren Cunningham fez o curso de cinema dele, de filmes, dentro da Jocum, e ele foi ser diretor de filme, sabe aonde? Hollywood. Já teve filme dele lançado no Brasil. Hoje ele tem o próprio estúdio dele, e ele tem feito a diferença no planeta através do cinema. Não é legal isso? Você usar os seus dons e talentos para a glória de Deus. Então eu vou estar contando algumas histórias para vocês. A gente vai meditar naquilo que a palavra de Deus diz, porque eu creio que Deus, ele quer fazer coisas fantásticas nas nossas vidas e a partir das nossas vidas. Então eu já rodei aí pelas 5 regiões do Brasil. Então conheço as 5 regiões do Brasil. Já rodei pelos 5 continentes pregando o evangelho. Então já estive em lugares como China, Índia, Cuba, Rússia, onde mais?
Tailândia, Camboja, Cuba, eu falei, né? Panamá, Colômbia, e, gente, fui para vários lugares e vendo várias realidades. Esse ano, só nesse ano de 2018, eu tive a oportunidade de passar por lugares como Rússia, como Camboja, Tailândia, e podendo falar do amor de Cristo para as pessoas. Então, são desafios grandes, mas, assim, o que Deus faz, gente, é fantástico. A gente não tem como explicar o grande mover de Deus. Hoje eu estou morando no Rio de Janeiro. Então, há 3 anos eu moro no Rio de Janeiro, nós fomos para lá com a direção de Deus. Trabalhamos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, e eu vou contar que nós entramos oficialmente lá dentro. Deus abriu portas para que a gente pudesse estar oficialmente. Então, talvez você fique pensando se aquilo que você faz realmente pode ser usado no reino de Deus. Pode. Você precisa só ouvir Deus para que você possa usar aquilo que Ele te deu para a glória dEle. Amém? Então, gente, eu passei para o nosso amigo Rodrigo lá, uma série de algumas fotos e vídeos, e eu quero mostrar algumas para vocês, que eu vou começar com as histórias, e aí a gente vai refletir na palavra de Deus, diante dessas histórias que a gente vai estar ouvindo. Qual que é o número 1 lá, Rodrigo? Aí, essa aí é foto, é vídeo? Foto, né? Gente, olha só, isso é na Rússia, esse ano, em fevereiro, eu fui para lá. Pensa num dia que estava frio, gente, devia estar lá, tipo, menos 20, menos 21. E eu estava num lugar, eu fui ter uma reunião com o Pavel. Pavel é Paulo, em russo. Ele era o diretor da missão Euroásia. E a gente começou a conversar com umas parcerias da Copa do Mundo e tal. E aí ele me falou sobre os Jogos de Inverno que teve em Sochi, no ano passado. E que eles têm um alvo de alcançar vários povos ali ao redor da Rússia, mas todos de fala russa. E um dos povos que eles fizeram material era os Georgians. E aí eu contei para o Pavel que a minha filha, meus filhos, eles escolheram cada um povo para poder orar. E existem povos não alcançados e não engajados. O que são isso? Povos não alcançados e não engajados na terra. São povos que nunca ouviram falar sobre Jesus, e não tem ninguém indo na direção deles, eles não têm igreja, não têm missionário, não têm Bíblia, não tem nada. E os Georgians eram um desses povos. E minha filha escolheu os Georgians para poder orar. Então, todas as noites, antes de dormir, minha filha orava pelos Georgians, para que Jesus alcançasse eles. E eu contei para o Pavel isso. Ele falou, cara, eu tenho um material aqui que a gente usou para colocar com a língua dos Georgians. Leva para sua filha. E eu peguei e guardei. Coloquei no bolso. E nós saímos lá na Rússia, em Moscou, naquele frio, que você acha que Curitiba faz frio, lá faz mais frio. E nós pegamos o ônibus para o lado errado, e fomos. Eu estava com uma missionária russa, aí a gente parou num lugar perto de um shopping lá, e a gente entrou e a gente queria tomar um café, porque estava frio, no frio você faz o quê? Toma café, né? E aí a gente entrou dentro do shopping, pedir informação, e aí ela foi falar com essa moça que está na foto aí. Cadê a foto? Passa lá, aquela moça ali. E aí enquanto ela estava falando com essa moça, eu pedi para o Espírito Santo me dar palavras sobre a vida dela. E aí o Espírito Santo me deu. E aí eu fui falar com ela, eu falei, a impressão que eu tenho é que você é assim, 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 assim. Ela olhou para mim assim, você é uma pessoa extrasensitiva? Eu falei, não, mas eu conheço o Criador do Universo, Ele conhece você, então por isso estou te falando isso. E aí comecei a falar de Jesus. E aí a gente começa a conversar e tal. E ela falou assim, então, eu não sou daqui. Eu falei, não, de onde você é? Georgia. Falei, sério? Ela, você conhece? Aí eu tirei do meu bolso um livrinho que eu tinha acabado de ganhar na língua dela. Ela olha para mim, como que você tem algo na minha língua? Aí eu contei para ela que minha filha orava por ela, e tal. Falei de Jesus, orei por ela e dei de presente aquele... É que eu vejo a foto só lá, gente. Aí eu olho, ali, ó, está lá a foto. E tem o Evangelho de João naquele livro. E ela ficou muito feliz de saber que alguém estava orando pelo povo dela. E ela poder receber a palavra de Deus na língua dela. Então, gente, é muito legal que, mesmo quando as coisas parecem estar dando errado, está dando certo. E é isso que a gente precisa entender no reino de Deus. Deus, por que isso está acontecendo agora?
a gente está indo numa direção. Eu peguei o ônibus para o lado errado, eu podia murmurar, reclamar, que droga, porcaria, eu perdi meu café agora e tal. Não, mas Deus tinha um plano para ela. Então é muito legal a gente poder refletir e entender, Deus, o que você quer fazer com aquilo que eu estou passando agora? Mesmo que pareça adversidade. Passa lá, a próxima foto. Ela fez um vídeo agradecendo. Leticia, we are giving it to her right now. It's from Georgia. Wow. Pode passar. Hi, from Georgia in Russia. Leticia, we are giving it to her right now. It's from Georgia. Wow. Yeah. Só segura um pouquinho. Eu vou só dar uma pausa aí. Gente, Jogos Olímpicos, Rio 2016. Nós vamos fazer uma campanha evangelística e nós fizemos várias ações nas ruas, praça e tudo. Mas nós entramos oficialmente em parceria com o comitê organizador dos Jogos Olímpicos. No maior espetáculo esportivo da Terra, estávamos nós lá. Eu vou passar uma parte desse vídeo para vocês e você vai ver algumas pessoas dançando ali. E esses caras que estão dançando, eles são crentes, missionários, homens e mulheres de Deus, que eles são extremamente bons naquilo que eles fazem. Pode soltar. Esses de verde e amarelo são todos missionários, gente, olha só. Esse aí era o intervalo de jogo de handball, a gente fazia antes do jogo começar também. O jogo de basquete, hóquei, natação. Isso aí era antes do jogo. Pode tirar. Gente, são missionários, mas são extremamente bons naquilo que fazem. Nós estávamos ali, mas vocês podiam pregar ali no meio do jogo? Não, a gente não podia pegar o microfone e pregar para a galera. Mas e como que vocês pregavam o evangelho? Nós pregamos para muitos artistas que estavam se apresentando lá. Nós pregamos para a galera que estava organizando os Jogos Olímpicos. Nós podíamos circular dentro do Parque Olímpico e o nosso crachá lá não estava de missionário. O nosso crachá estava de artista. Então eu estava lá como artista. Eu tenho um crachazinho lá, artista, oficialmente nos Jogos Olímpicos. Mas a gente não saiu divulgando para todo mundo. Mas Deus, Ele tem nos dado a oportunidade de estar em lugares com pessoas que nós podemos influenciar em áreas diferentes das nossas vidas. Então, talvez você possa pensar, mas se você chegasse ali e você falasse que você era um missionário, eles iam deixar você entrar com uma equipe ali? Não. Porque pelo regimento, pelas regras que eles têm, eles não podem ter nada político e nada religioso. Eu assinei um contrato com eles, onde o contrato diz a respeito dessas coisas. Ah, mas e como que vocês fizeram? Nós não deixamos de ser quem nós somos, onde nós estamos. Então, nós cumprimos com a nossa parte do contrato, que era apresentar, era ter a equipe que ia dançar, eles eram extremamente bons, mas quando eu estou nos bastidores, no camarim, com os outros artistas, eu vou falar daquilo que eu creio e daquilo que eu sou. E aí eu posso sim compartilhar da minha fé em Cristo Jesus para as pessoas. E eu e você precisamos entender que a nossa identidade, ela não muda de acordo com o lugar que nós estamos. Nós somos quem nós somos em todos os lugares e podemos sim falar de quem Cristo é em todos os lugares. Gente, quando eu fui para a China, nós estávamos a China estava em 10º lugar no ranking de perseguição ao evangelho. E nós fomos para a universidade, nós fomos em escolas, nós fomos para vários lugares e nós, sim, pregamos o evangelho.
E as pessoas perguntam, mas como que vocês conseguiram entrar nesses lugares? Não sei, foi o Espírito Santo de Deus que abriu as portas e a gente entrou. Então Deus faz coisas loucas. Gente, eu vou mostrar aí um vídeo da Rússia para vocês, só para você ter uma noção, o que é andar a menos 21 graus. Nós vamos fazer evangelismo de rua a menos 21 graus. Na rua encontramos moradores de rua. Tem ideia disso? Passa aí para a gente, por favor. Ei, família, olha a minha barba, está congelada, estou andando a menos 21 graus nas ruas de Moscou. Vamos que vamos, pegar o trem, é nóis, aleluia, fogo do Espírito. É só o fogo do Espírito, gente, senão você congela, você morre. Gente, nós fomos para a rua, na Rússia, gente, existe uma lei que proíbe você de pregar o evangelho. Existe lei. E nós acabamos o evangelismo dentro do shopping, no McDonald's, fazendo uma reunião de oração dentro do shopping. Como? Gente, quando o Espírito Santo de Deus vai movendo, vai direcionando você, não tem quem pode te parar. Entende? Pode passar, colocar a próxima foto. Esse homem aí, ele é secretário de esportes de uma das cidades lá da Rússia. Nós fizemos um trabalho numa das cidades, isso aí já não era mais no inverno, tá, gente? Eu fui em fevereiro e depois nós retornamos lá em junho e julho durante a Copa do Mundo. E aí a gente foi fazer escolinha de futebol com as crianças, fizemos um jogo de futebol contra os veteranos da cidade e depois nós fomos recebidos oficialmente pelo secretário de esportes da cidade. E eles receberam a gente, isso aí era o jogo de... Pode passar essa foto aí, ó. Isso aí eram os veteranos que jogaram com a gente, esse era o secretário de esportes. Depois que a gente acabou o jogo, ele levou a gente para a parte da prefeitura, recebeu a gente com danças típicas, com comidas típicas. Então, as mulheres dançaram, depois os jovens, as crianças. Eles chamaram a gente para poder plantar uma árvore na cidade, que eles chamam de Friendship Tree, que é a árvore da amizade, que eles fazem com delegações oficiais da cidade. Nós plantamos a árvore, depois eles receberam a gente culturalmente, lavaram as nossas mãos, levaram a gente para comer, apresentaram a cultura deles, e aí depois nos deram a palavra. O que eu fiz? Falei de Jesus. Orei por todos eles, tinha gente do governo, tinha policial, estava todo mundo ali. E eu pude orar por eles, falar do amor de Cristo para essas pessoas, num lugar onde existe uma lei que proíbe. As pessoas perguntam, cara, como que vocês fizeram isso? Eu falo, cara, foi Deus, porque não foi a gente. Pode passar a foto, por favor. Esse aí tinha a secretária de cultura ali junto, algumas pessoas deles lá, e a nossa equipe junto com eles. Pode passar. Gente, eu vou contar algumas histórias para você poder entender que as coisas, elas não são do jeito que a gente planeja. Teve um dia, isso aí em Moscou, nós estávamos na Praça Vermelha, e aí começou a chover. E aí começou a chover, a gente, não dá para fazer muita coisa aqui, vamos para o shopping. Então nós entramos no shopping lá. Dividimos equipes, a minha equipe ele tinha 4 pessoas, e a gente falou assim, vamos orar. Vamos orar. Pode pôr essa foto só para o pessoal ver. Então ali está a minha equipe, esse cara de boné roxo, ele era o líder de jovens de uma igreja lá na Rússia, o outro de trás era de uma outra igreja, e essa moça de cabelo meio azuladinho ali nas pontas, ela era do Rio de Janeiro, e aquele cara trabalhava no shopping. O que aconteceu? Nós oramos. Deus me falou o nome de uma loja e falou para mim procurar um homem procurando esperança e roupas. Para Daisy, que é essa do cabelinho encaracolado, Deus falou para ela achar uma moça que estava procurando por roupas. E para o Vitali, que é o cara do boné roxo, Deus falou o nome Masha, que significa Maria, e alguém com cachecol vermelho. Aí nós saímos procurando, fomos para a loja, eu encontrei o cara que estava procurando por esperança e por roupas. E aí eu comecei a falar com ele, era um russo, ele estava para poder mudar para a Alemanha, procurando um outro emprego e tal. E eu falei de Jesus e foi muito legal. Porque assim, ele não tinha entendimento do que era ter um relacionamento com Jesus, porque é uma coisa distante na realidade deles, mas eu pude compartilhar, falar, explicar para ele como a gente para ouvir a voz de Deus, e foi uma barata, eu pude orar por ele ali. E ele ficou muito feliz com isso. A Daisy encontrou a moça que estava procurando por roupas, ela contou o testemunho dela, e o resultado, a moça entregou a vida para Jesus. E aí estava eu e o Vitali preocupado, porque não achou nem a Masha e nem a pessoa com o cachecol vermelho.
E estava dando hora de a gente ir embora, a gente marcou 9h30 para poder sair. E aí ele falou assim, Gílio, eu estou tremendo já, porque eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que não foi Deus que falou comigo. Eu falei, cara, relaxa e vamos andar. E aí a gente chegou numa parte do shopping, que eu parei, ele parou aqui na minha frente para mim, e ali, daquele lado, tinha um quiosque, que as pessoas arrumavam o celular, trocavam película, aquelas coisas. E aí eu vi, de longe, aquele cara carequinha, que estava na foto, ele estava com um cachecol vermelho. Aí o Vitali não viu, eu perguntei, Vitali, quando você viu alguém com cachecol vermelho, você viu era um homem ou era uma mulher? Ele falou, cara, eu não vi nem homem nem mulher, eu vi cachecol vermelho e o nome Masha. Eu falei, cara, olha ali atrás. Aí ele viu. Eu falei, vamos perguntar para ele se o nome Masha faz algum sentido. Nisso, a gente não tinha chegado lá, ele tirou o cachecol e ele guardou. E ele não mais vestiu. Sabe quando parece que é só para mostrar que é essa pessoa, é essa pessoa, é essa pessoa. Aí eu olhei meu celular, estava com a película do meu celular quebrada, eu falei, vou trocar a película, né? Já chego ali, já troco uma ideia, vou trocando a película, calculei, fiz a conversão do real para o dólar, do dólar para ver se o preço era igual ao do Brasil, mais ou menos. Aí cheguei lá, falei, cara, quanto que é isso mesmo? Troca a película do meu celular. Aí eu perguntei para ele, falei, cara, o nome Masha faz algum sentido para você? Ele, cara, Masha é um nome comum aqui e tal, nada, tá? Eu falei, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Cara, meu amigo aqui, ele teve uma visão de alguém com um cachecol vermelho aqui no shopping. E a única pessoa no shopping inteiro que a gente podia comunicar que estava com um cachecol vermelho era você. Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa acontecendo na sua vida, alguma necessidade e tal? Aí ele olhou para mim e falou, há 2 dias atrás, eu sonhei que eu estava no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em frente à estátua do Cristo Redentor. Aí eu sou do Brasil, moro no Rio de Janeiro. Essa moça aqui é carioca. Qual é a chance de você ter um sonho no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em frente à estátua do Cristo Redentor, e aparecer 2 pessoas dessa cidade para falar com você? E aí ele arregalou o olho. E ali a gente começou a falar de Jesus para ele. Foi muito legal. E aí eu estou falando de Jesus, eu falei, cara, você acredita em Jesus? Daí ele arrancou um crucifixo dentro da camisa aqui, ó. Eu falei, não, estou falando sobre religião, porque ele provavelmente era da igreja ortodoxa. Estou falando sobre relacionamento com Cristo. E ele queria saber mais. A gente começou a explicar como é andar e caminhar com Cristo. E eu falei, cara, você teve uma visão na frente da estátua do Cristo, então Deus quer falar com você. E aí, nisso, chegaram 2 jovens que tinham deixado o celular lá para ele poder arrumar, e ele não tinha arrumado ainda. E aí eu pensei, poxa, agora ele vai dispensar a gente porque ele tem que trabalhar. Ele pegou os 2 celulares, olhou para os rapazes e falou, pode ir embora, não vou arrumar o celular de vocês não. E virou para a gente para continuar conversando. Resultado, ele entregou a vida para Jesus, feliz da vida ali, gente. Foi muito legal. Mas a gente só foi ali porque Deus falou, vai procurar alguém com um cachecol vermelho. Então, ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer que a gente faça é muito importante. Vai lá, passa lá. Gente, olha aí. Esse borrão preto na foto sou eu, tá, gente? Os outros são outras pessoas. Gente, isso aí era tipo um pub, um bar. Estava eu e aquela moça que está com os 2 dedinhos assim, era a Slata, que era a minha tradutora. Eu vi essas 2 moças na rua, a gente estava lá na cidade de Rostov. As 2 estavam vindo de longe, andando, e a loirinha ali de camisa branca, ela estava com uma faixa no joelho, e ela andando mancando. E eu vi de longe e falei, vamos lá nessas 2 moças. E aí elas mudaram de direção. E aí elas entraram nesse bar, nesse pub, que eu não sabia o que era. E aí eu e a Slata, a gente parou na frente. Eu falei, o que é isso? Um bar, um lugar que as pessoas bebem e tal. Eu falei, quantos anos você tem? Ela, 18. Então vamos entrar. Aí a gente entrou. E ela achou que a gente ia tentar sentar numa mesa próxima, coisa assim, para poder tentar falar com elas. Deu uma oportunidade, eu fui direto na mesa, falei, vamos lá, a gente foi lá, oi, tudo bem, tudo, qual é o seu nome? Aí elas falaram o nome russo, gente, não vou lembrar agora de cabeça, mas, eu falei, o que você fez? Me apresentei, falei, meu nome é Gília, essa é Slata e tal, o que aconteceu no seu joelho? Ela, eu machuquei jogando vôlei na escola e tal, eu falei, poxa, que chato, né, tal, dói, aí eu contei para ela uma história, eu faço judô com os meus filhos lá no Rio, eu estava na academia de judô, e aí tinha um menino que fazia jiu-jitsu lá, que ele estava com a perna machucada. E aí, com fachada, com dor, que ele machucou treinando e tal, eu falei, cara, posso orar por você? Ele falou, cara, pode. E aí eu orei por ele umas 3 vezes, o joelho dele foi curado ali na academia. E ele ficou muito feliz.
E aí eu contei para ela isso, eu falei, posso orar pelo seu joelho? Ela olhou, né, com a cara esquisita, né, quem é esse cara, né, que eu nunca vi na vida, quer orar pelo meu joelho? Ela falou, pode. Aí eu orei por ela. Acabou a oração, eu perguntei, e aí, como que está o seu joelho? Passou a dor? E ela estava meio envergonhada, não respondeu. Aí eu olhei para a amiga dela, e o Espírito Santo tinha me dado umas palavras sobre a vida dela. E aí eu falei, a impressão que eu tenho é assim, assim, assim. Ela olhou com o olho regalado, eu falei, faz sentido? Ela falou, faz. Aí eu olhei para que estava com o joelho machucado, eu falei, cara, e você, a impressão que eu tenho é que você está assim, 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 assim. Ela olhou com o olho regalado, faz sentido? Faz. Aí eu perguntei, como está o seu joelho? Ela falou, quando eu mexia, doía, então começa a mexer. Ela sentada começou a mexer. Aí de repente eu falei, fica de pé. Ela levantou, começou a mexer. Ela mudou de cor, gente. Ela era branca, ela ficou vermelha, começou a chorar. Ela falou assim, toda a dor passou. A amiga dela, como assim? Ela foi curada no meio do bar. E aí a gente pôde falar de Jesus e o resultado, as duas entregaram a vida para Jesus. E aí, gente, isso é muito legal, porque não é um lugar específico, não existe um lugar mais santo do que o outro, mas é a presença de Jesus que habita em você, e aonde você for, você tem essa autoridade, porque Ele deu para todo mundo, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Então eu não tenho uma unção, uma autoridade maior do que a sua, porque Ele deu a mesma para mim, a mesma para você. Passa lá a foto. Gente, essa aqui é aqui. Depois eu voltei da Rússia, eu estava no condomínio, fui correr, gente, eu estava indo, isso era no meio do ano, eu ia correr 11 horas da noite, meia-noite, na academia do condomínio, e geralmente estava vazia, sozinho lá. E aí estou lá um dia, meia-noite, correndo, acabei o treino e tal, aí eu fiquei parado, olhando para o espelho, pensando, por que esses dois estavam lá dentro? Sim, gente, eles estavam treinando, eu sei, por isso. Mas por que eles estavam lá na hora que eu estava lá? Por que eles estavam ali? E aí eu parei e falei, Espírito Santo, o que você quer falar com eles? O que você quer falar para eles? E aí Deus me deu uma palavra para cada um deles. E aí eu fui lá, seu nome... Esqueci o nome dele agora, fugiu. Mas não foi o Espírito Santo que me deu o nome, tá, gente? Eu tinha ouvido eles conversarem. Aí eu perguntei o nome dela era Ana. E aí eu falei para ele, cara, você é uma pessoa assim, 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 assim. Ele, sou. E para ela, você gosta de amizades profundas, assim, fui falando, ela já mudou. Aí eu fui falando, ela já desabou a chorar, e aí eu comecei a falar de Jesus. E aí o que aconteceu? Os dois entregaram a vida para Jesus. Ali, meia-noite e meia, 1h da manhã. Eu fui correr, gente, eu fui fazer minha atividade física, eu não fui para um evangelismo, não foi marcado, não foi, a igreja marcou o evangelismo 1h da manhã na academia. Não, gente, eu fui treinar. E aí eu vou encontrando pessoas pelo caminho e eu vou fazendo o que Cristo me chamou para fazer. Vai lá, passa mais uma. Não, pode voltar. Essa aí eu passo depois. Gente, o que eu quero dizer com isso? É o que a palavra de Deus diz. Eu estava perguntando para Jesus sobre o que falar esses dias aí, e Ele me trouxe uma passagem, um texto, que é muito conhecido. Foi quando Samuel foi ungir Davi, a rei. E está lá em 1 Samuel 16, 8 em diante, eu quero ler alguns versículos para vocês, gente. 1 Samuel 16, 8 em diante, diz assim: Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor... Perdão, começa no 7. 6, 5. Respondeu Samuel, sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Gente, Samuel estava indo lá escolher o próximo rei. E ele olhou um dos filhos de Jessé, e viu o cara forte, bonito, talvez cheio de habilidades para guerra, para isso e para aquilo. Falou, cara, esse é o rei. Se ele não tivesse ouvido a voz de Deus, talvez ele teria feito uma escolha humanamente boa.
Porque o cara possivelmente seria um bom guerreiro, cheio de habilidades, dons e talentos. Ele poderia até ser um bom rei, mas ele não seria aquele que o Senhor havia chamado para poder mudar a realidade daquele lugar. Muitas vezes as nossas escolhas têm sido escolhas humanas, por boas oportunidades. Eu quero fazer um curso público. Para quê? Para ganhar 10 conto por mês. E daí? Aí eu posso dar um bom dízimo. Eu posso mandar uma boa oferta. E daí? Gílio, mas você acha errado fazer um concurso público? Não. Desde que seja o que Deus falou para você fazer. Nós temos que entender que nós temos que obedecer a Deus. Nós não estamos aqui para poder viver por 50, 60, 70, 80 ou 90 anos. Nós estamos planejando viver para a eternidade. Então não adianta querer viver para poder construir um reino, um castelo para a gente aqui. Porque esse castelo vai passar. E aí, o que eu fiz diante daquilo que o Senhor me chamou para fazer? Aqui na igreja nós temos exemplos. Por exemplo, você vai pegar aí a história do Deltan, que está aí envolvido nesse processo da Lava Jato, fazendo a diferença. Será que ele viu uma boa oportunidade? Porque eu entendi isso um chamado de Deus. Se a gente olhar a Marisa Lobo, que estava sendo caçada, perdendo o CRP, tendo vários processos nas costas dela, será que é uma boa oportunidade? Ou é porque Deus chamou ela para poder fazer isso? Deus chamou eles. E quando a gente responde sim ao chamado de Deus, nós vamos entender que vão ter tempos que vão ser mais tranquilos, mas vão ter tempos que vão ser mais adversos. E aí estou disposto a encarar essa adversidade e entender que eu estou andando na direção da eternidade para poder cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer? Esse é o nosso desafio. Então Deus, ele não estava olhando por um cara que pudesse andar só numa boa oportunidade, mas alguém que ia passar pelas adversidades. E aí ele segue aqui. Então Jessé chamou a Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Acabou, Deus mandou eu vir aqui, cara, cadê o cara aqui para mim poder ungir? E aí Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então, gente, às vezes as pessoas pintam Davi, um carinha pequenininho, magrinho, feinho. Gente, Davi não era feio, Davi não era pequenininho, ele era o caçula. E claro, se você colocar Davi perto de Golias, sim, ele era pequeno, perto de Golias. Mas ele devia ter pelo menos acho que 1,80 m de altura, ele era bonito, então ele era um cara de porte. Mas talvez, dentre os irmãos, naquele momento, ele seria o que teria menos habilidade. Então Jessé foi pensando nas habilidades dos filhos, mas não era isso que Deus estava pensando. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Gente, o Espírito do Senhor se moveu através da vida de Davi. Só que você não vê Davi sendo ungido, e ele já saindo e se tornando rei de Israel. Ele passou um processo. E nós pensamos sobre transformar o nosso país. Quem gostaria de ver o nosso país transformado? Aqui, levanta a mão. Quem gostaria de ver as nações transformadas? Aí, levanta a mão. Nós queremos. Só que nós pensamos sempre numa dimensão, eu vou me filiar a um partido e eu vou me tornar o presidente do Brasil. E aí eu vou mudar. Não, eu vou ser o governador do Paraná. E aí eu vou colocar meu nome no partido. Próxima eleição, gente, vota em mim. Sou candidato a governador do estado, porque logo eu vou ser o presidente. E a gente esquece que existem processos para isso. E eu estava conversando com um camarada chamado Tom Bloomer. O Tom Bloomer, ele era o deão da Universidade das Nações. A Jocum tem uma universidade chamada Universidade das Nações, todos os nossos cursos são creditados por essa universidade. E ele mora na Suíça, ele é americano, mora na Suíça, eu estava com ele, a gente sentou para almoçar juntos, aqui no Brasil.
E ele estava falando sobre a reforma que Calvino fez na Suíça, como que ele mudou aquele país, como que ele mudou a realidade daquele lugar. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, é o seguinte, eu entendi o lance de transformar a nação, eu entendi como que a gente vai chegar e mudar a sociedade. Mas eu perguntei para ele, como que a gente faz isso na prática? E aí ele falou para mim sobre quem? Davi. Ele falou, cara, nós temos que começar pequeno. Eu falei, como assim? Ele falou assim, Davi, primeiro ele matou o leão, depois ele matou um urso, depois veio Golias, e só depois veio o reino. Ele passou por processos. E eu e você precisamos entender que nós temos processos. Eu tenho ido para lugares, gente, que eu nunca imaginei que eu iria. Eu tenho sentado com pessoas que eu nunca imaginei que eu estaria sentando. Mas eu entendo que nós precisamos mudar a realidade do planeta. E a Bíblia, ela fala sobre todas as áreas. Tudo que você imaginar, a palavra de Deus diz. E eu e você precisamos entender que Deus nos chamou para poder mudar o mundo através daquilo que Ele nos chama para fazer. Por exemplo, família. Gente, família é uma das áreas cruciais da sociedade. 26% da Bíblia fala sobre família. Existem 196.280 palavras na Bíblia sobre família. Economia. Gente, 27% da Bíblia fala sobre economia. São 206.604 palavras na Bíblia sobre economia. Tem noção disso? Alguém aqui estuda economia? Alguém está nessa área de negócio, de economia? Governo. Gente, 41% da Bíblia fala sobre governo. São 310.935 palavras na Bíblia sobre governo. Religião. 62% da Bíblia fala sobre religião. Então essa área que a gente está, que você está inserido, não, gente. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento com Cristo. Nós temos que influenciar essa área. São 468.725 palavras sobre religião na Bíblia. Educação, gente. 32% da Bíblia fala sobre educação. São 240.618 palavras. Comunicação. 30% da palavra de Deus fala sobre a área de comunicação. São 223.421 palavras. Celebração, que entra esporte, entretenimento. Gente, 21% da Bíblia. 160.543 palavras falam sobre celebração. Então, tudo que eu e você estamos envolvidos na terra, a Bíblia fala. Então, eu e você precisamos entender como Deus quer nos usar. E talvez Ele vai te chamar integralmente para ser um advogado, para ser um médico, para ser um psicólogo, para ser um homem de negócio, uma mulher de negócio, talvez ser um funcionário público, não sei. E talvez Deus vai falar para você, larga tudo que você tem e vai andar pelo mundo. Mas e como que eu vou, gente? Eu conheci um indiano agora, que eu estava na Tailândia, chamado Benny. O Benny, ele já foi para todos os países do mundo, todos. E ele entrou no livro dos recordes. Ele é missionário da Jocum também. Ele entrou no livro dos recordes como um homem que viajou todos os países do mundo no menor tempo possível. E ele está lá, como no livro dos recordes, tem ele como musicionário. Eles colocaram lá. Gente, ele falou lá na Tailândia para a gente, ele falou assim, gente, eu quero falar duas coisas para vocês. A primeira é, eu não tenho dinheiro. E a segunda, meu passaporte é indiano. Ou seja, é mais difícil para ter visto. E ele falou assim, que Deus mandou ele fazer um instrumento musical de sopro. E ele falou, Deus, mas eu não tenho 60% da capacidade do meu pulmão, e como que eu vou tocar isso? Pode fazer. E ele fez. E ele sendo convidado por embaixadas no mundo para poder tocar lá. E toda vez que ele toca, ele prega o evangelho para todo mundo, seja qualquer lugar que ele vá. Tem noção disso? Então Deus, Ele tem os recursos.
Assim como ele foi cuidando de Davi durante todo o processo da vida dele, até que ele se tornou rei. Gente, ele passou momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos em que Saul estava perseguindo ele, queria matar ele, mas ele estava ali na confiança de que Deus iria suprir tudo o que ele precisava. Ele chegou ao posto de rei, porque Deus falou para ele que ele ia fazer isso. Mas Deus foi trabalhando na vida dele. E Deus está trabalhando na minha e na sua vida. E nós precisamos ouvir a voz dele e depender dele. E obedecer o que ele tem chamado a gente para fazer. Gente, eu tenho 36 anos. Fazem quase 18 anos que eu estou em missões em tempo integral. Eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Eu não tenho uma carteira assinada, eu não tenho um salário fixo, eu não tenho uma vida convencional. Mas eu dependo de Deus. E eu creio que Deus, ele supre todas as coisas. Gente, nós estamos com um desafio para o ano que vem. Nós temos um desafio de mandar 1000 equipes para a Mongólia. A Mongólia vai ser o primeiro país do mundo que vai ter a Bíblia disponível para todas as pessoas. E nós vamos fazer 600 mil casas em 2 meses. 600 mil famílias receberão a palavra de Deus em 2 meses. Você tem noção que loucura é essa? Gílio, eu posso ir? Pode ir. Programe as suas férias. Vamos para a Mongólia ano que vem. Para você ver Deus fazendo as coisas na sua vida e a parte da sua vida. Nós fomos para a Rússia esse ano, gente, era loucura. Eu peguei, Gílio, mas eu não falo inglês, eu não falo mongolês, eu não falo nada. Gente, eu fui para a Rússia. Aí eu saí de Moscou, a gente pegou um trem para Rostov, 24 horas no trem. Na minha cabine estava eu e uma médica neurologista, mais uma menina da nossa equipe, mais o filho dela. Ela falava russo, eu falava inglês. Ela não falava inglês e eu não falava russo. O que eu tinha comigo? Um celular. O que eu fiz? Por 4 horas eu conversei com ela pelo aplicativo. Inglês para o russo, ela respondia do russo para o inglês. Inglês para o russo, russo para o inglês. Depois de 4 horas, aquela médica, ela falou assim, eu estou pronta para dizer sim para Jesus, através de um aplicativo. Então, o inglês não me ajudou nessa hora, o inglês não salvou a minha vida nessa hora, mas a tecnologia que está na sua mão, permite com que você rompa as barreiras da língua. Entende? Então você pode começar a ter experiências e de ouvir a voz de Deus. Porque o que marcou a vida de Davi ali é que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. E se você ler a história de Saul, você vai ver que chegou um certo momento em que o Espírito de Deus saiu de Saul. E esse foi um momento muito triste. Então nós precisamos ter um relacionamento com Cristo. Eu faço o que eu faço, não é porque... você é separado para o ministério. Todos nós somos chamados para o ministério aqui. Nós temos funções diferentes dentro do ministério. O Tiago é pastor. Deus chamou ele para essa função, para que ele pudesse liderar e pastorear vocês aqui. Mas Deus te chamou talvez, para estar na faculdade. Deus te chamou para ser um homem de negócio. Deus te chamou para ser uma mulher de negócios. Deus te chamou para alguma coisa. Não, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque meus pais mandaram. Opa, perigo, 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 perigo. Você precisa fazer o que você tem que fazer porque Deus te chamou para fazer. Gílio, mas você pode falar isso? Gente, eu sou pai. Eu tenho 2 filhos. Gílio, você está preocupado que você foi para a faculdade? Não, eu não estou. Nem um pouco. Você não quer que ele vá? Não, eu quero que ele obedeça a Deus. Se Deus falar para ele, vai para a faculdade, eu vou apoiar ele em tudo o que ele quer para a faculdade. Se Deus falar para ele, cara, pega a sua mochila e vai, sai da sua parentela e eu vou te mostrar uma terra. Eu falo, meu filho, pega a sua mochila e vai. Eu vou fazer isso. Porque a coisa mais importante para mim é ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor. Mas é importante a faculdade? Gente, eu sou formado em marketing, minha esposa é psicóloga, a Darlene é jornalista, a Débora está estudando jornalismo. Eu não tenho nada contra a faculdade. Eu tenho contra a gente tomar decisões sem a gente submeter ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ouvir a Deus e obedecer o que Ele tem nos chamado.
Eu estava conversando com uma amiga minha, que ela falou para Deus assim, ela falou assim, Deus, eu só quero namorar com um homem que eu for casar. Eu não quero namorar com mais ninguém. E durante a vida dela, ela gostou de vários rapazes. E sempre que ela começava a gostar de alguém, ela ia orar, Deus, é esse que eu vou me casar? Aí Deus falava, não. Aí ela sofria um pouco, né, até parar de gostar e tal, pegar do processo. Aí um dia, ela estava no litoral do Paraná, ela daqui de Curitiba. Estava no litoral do Paraná, com a família, com os pais, com a irmã. E aí foi lá, acho que o namorado da irmã foi lá na casa e levou um outro amigo, crente, que sabia que ia ter bolo de graça, ele foi junto. Crente, né? Você viu que o cara era crente mesmo. Aí, chegou lá, gente, conversaram e tal, conheceu ele, e começaram a conversar, viraram amigos e tal, e começaram a falar mais. Mas antes disso, ela tinha ido na praia andar, e Deus falou com ela assim, Dani, você confia em mim? Confio, Deus. Então, entrega tudo para mim. E ela tinha, nesse dia ela tinha uma listinha de como ela queria, cabelo assim, dessa altura, não sei o que tem, tal. Então ela pegou essa listinha, ela rasgou. Falou, Deus, está nas suas mãos. No outro dia, foi lá o namorado da irmã com esse cara. E ela conheceu, começou a conversar e tal. E aí ela começou a gostar dele. E ela perguntou para ele, para Deus, Deus, é esse que eu vou casar? E aí Deus falou para ela, é ele. Aí oraram, namoraram, noivaram, casaram, e hoje eles têm uma filhinha de quase 2 anos, quase 3. E o primeiro namorado dela, ela tinha 25 anos. Ela não quis se apartar daquilo que Deus chamou ela para fazer. E ela tem submetido toda a vida dela a Deus. Então, esses testemunhos, essas histórias que eu contei para vocês, de curar uma pessoa, de ter uma palavra do Espírito Santo de Deus, de ir para os lugares, gente, é simplesmente ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela está acessível para todos nós. Então, você pode estar integralmente no reino de Deus, todos os dias, mas tudo vai depender como que você vai responder para Jesus. Jesus, Ele quer te usar, e Ele quer se mover através de você, para que a glória dEle seja refletida. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui hoje. Quando eu cheguei aqui, vi uma galera orando, clamando, buscando a Deus. E esse é o nosso chamado. Tudo isso que eu tenho visto acontecer é baseado em oração. Oração é a nossa comunicação com Deus. Oração não é para gente velha, oração é para todo cristão. E se eu amo a Cristo, eu preciso ter tempo com Ele. Se você não tiver tempo com Ele, alguma coisa vai começar a tomar conta da sua vida. E se isso não for Cristo, você corre perigo. Então você precisa falar, Jesus, eu quero te obedecer, eu quero fazer a sua vontade. Gente, e quando você responde sim para Jesus, mesmo que Ele mande você largar tudo, o seu emprego, a sua casa, a sua família, gente, lembre-se que você não está fazendo um voto de pobreza. Você não vai virar um eremita, ir para o meio da floresta e ficar lá, a barba cresce, entendeu? Mas é porque eu quero deixar crescer. Não é que eu virei eremita, tá, gente? Mas Deus, Ele cuida. Eu tenho um amigo meu, empresário no Rio, eu converso com ele e falo, Mateus, tem coisa que você vai fazer só se você for missionário ou milionário. Você escolhe o que você é, se você é um missionário ou milionário. Eu falei nos Guardiões domingo passado, uma das meninas levantou, para quais países você já foi? Aí eu fui falando, ela falou, você tem muito dinheiro, né? Eu falei, meu pai tem. E é verdade. A gente vê as coisas, os milagres de Deus acontecerem, gente. Mas isso não é só para mim, isso não é só para o Tiago, isso não é só para algumas pessoas. Jesus liberou isso geral. E você vai ver que tem muita gente que tem muita história aqui. De testemunhos de milagres que Deus fez. E eu queria que a gente pudesse orar. E poder responder para Jesus diante desse desafio que a gente tem. O desafio é você viver radicalmente para Jesus. Você está disposto a passar pelos processos. Jesus, Ele não está olhando as suas habilidades e quão capaz você é. Samuel estava olhando as habilidades dos irmãos de Davi.
Não era quem era mais bonito, mas quem tinha mais habilidade. Deus, ele não vai escolhendo por habilidades, ele vai escolhendo pelo coração. Um coração contrito, um coração disposto a obedecer. Se você olhasse as minhas habilidades quando eu respondi sim para Jesus, certamente você não me escolheria. Nem eu. Mas Jesus, ele olhou meu coração. E o meu coração não é melhor do que o seu. E o meu coração não é mais santo do que o seu. As mesmas lutas, as mesmas debilidades que você enfrenta, que você tem, eu também tenho. E todos os líderes que você vai ver nessa igreja, eu também. Mas mesmo diante das nossas debilidades, a gente tem escolhido responder sim para Jesus. Então Deus, ele tem te chamado. Ele tem chamado você para você pregar o evangelho. Pode ser como eu, numa agência missionária. Pode ser como o Tiago, no ministério pastoral. Ou pode ser na área de negócios. Ou pode ser na área de governo, na área de educação, de comunicação, de entretenimento, família, religião. São áreas tão santas quanto as outras. Tão importantes quanto as outras. Não tem nada mais importante no reino de Deus. Deus, ele olha da mesma forma. Então, se Deus te chamou para ser um homem de negócio, mas ele te chamou, é um chamado. Para você mudar essa esfera, esse lugar e as pessoas que estão ali. E você precisa dizer, sim, Deus, eu entendi, o Senhor me chamou. Talvez Deus te chamou para uma coisa que você não está fazendo, mas você já sabe que Ele te chamou para isso. E hoje é tempo de você falar, Jesus, eu quero dizer sim para o Senhor, para a área que o Senhor está me chamando. Seja ir para as nações, seja ficar em Curitiba, seja no Paraná, seja no Brasil. Aonde o Senhor quiser, eu quero dizer sim. Eu quero viver a plenitude do chamado do Senhor para a minha vida. E ver os seus milagres acontecerem na minha vida. Se você quer responder sim para Jesus, eu quero desafiar você a vir aqui à frente para a gente poder orar juntos. Sim para o chamado. Sim para poder atuar nas áreas que Ele está te chamando. E falar, Jesus, eu não sei direito como que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Então eu quero desafiar você a vir comigo aqui na frente. E eu vou orar por você. Eu não estou te desafiando a entregar a sua vida para Jesus, a falar, eu quero render minha vida como o Senhor. Não, é responder ao chamado. É falar, Jesus, eu quero te obedecer. Em qualquer área que o Senhor me chamou. Se você quer isso, vem aqui para frente, a gente vai orar juntos. Enquanto eles estão adorando a Jesus, você pode vir. Deus, Ele quer te usar para mudar a história dessa geração, para impactar a vida de pessoas, a história da nação, de nações.
O Senhor está te chamando para poder mudar a história dessa geração. Uma geração que vai levar outras pessoas a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aonde o Espírito do Senhor, a cada dia, Ele vai tomar conta de você, assim como Ele tomou conta de Davi. E Ele vai te dar ideias. E Ele vai te dar ideias inovadoras, que vai trazer resolução de problemas, que vai trazer resposta para as pessoas. Nas áreas mais distintas acadêmicas, Deus, Ele tem toda a sabedoria e Ele está disposto a compartilhar isso com a gente. Mas eu preciso falar para Ele: Deus, eu estou aqui à disposição. Eu quero que o Senhor me use para poder mudar a história. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente, Deus. Que realmente, Deus, estão dizendo sim para o Senhor, Deus, dizendo que eles querem, Deus, ser usados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para poder levar a glória e a majestade do Senhor nas mais distintas áreas da sociedade, seja no ministério como missionário convencional, seja no ministério pastoral, seja na área de educação, de governo, de negócios, seja, Deus, na área de famílias, Deus, na parte da religião, Deus. Deus, seja na área de comunicação, de celebração, ó Pai. Deus, em qualquer uma das 7 áreas de influência da sociedade, Deus, o Senhor tem chamado eles. O Senhor tem chamado eles, Deus, para poder proclamar o reino do Senhor, Pai. Eu oro por sabedoria, eu oro por ideias novas, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor, Deus, seja glorificado a partir de cada um, Deus. Eu oro, Deus, por renovação de mente, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo possa se mover na vida deles e através deles, por onde eles passarem, e que aonde eles estiverem, Deus, quando eles abrirem a boca, Deus, haja sabedoria, Deus, assim como Salomão pediu sabedoria ao Senhor, Deus, e o Senhor abençoou ele de várias maneiras. Eu oro, Deus, para que eles possam buscar, Deus, a sabedoria do alto, o coração do Senhor, para que assim o reino dos céus venha aqui para a terra, como é nos céus, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, amém.